Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Não foi esse espírito de temor. Esse atemorizado é em relação a tudo que você... agora, meu Deus, porque o diabo, meu pai... Acaba que assim, tem pessoas que vêm para Jesus para viver olhando para o diabo. Ela agora é crente, mas o negócio dela assim, menino, o diabo se levantou, o inferno se levantou, porque o diabo tramou contra mim. Ela fala muito mais no diabo do que na vida dela com Deus. Cheia de medo. Não. Você agora é de Jesus, você precisa saber que você é filho do rei. Você tá entendendo? Olha aqui. Não, entenda esse texto. Você recebeu o espírito de adoção. Era o tempo que você não tinha ninguém por você. Você agora tem uma identidade. Você agora tem um sobrenome. Sabe a questão, às vezes, eu já tive experiências de filhos, de conhecer filhos que lutam para querer ter o sobrenome do pai na sua certidão de nascimento. Porque aquilo é uma questão de honra, é uma questão de identidade, é uma questão de história. E foi isso que Jesus nos fez conosco. Agora, o espírito de adoção é baseado num relacionamento, uma identidade, onde você pode dizer: Abba, Pai, eu tenho um pai. Você tem uma identidade agora. Você sabe quem você é agora. Você entendeu? O segundo ponto. Esse status de filho nos traz benefícios claros. A Bíblia é clara quando diz que o maligno não tem poder de tocar nos filhos de Deus. Lá em 1 João, capítulo 5, o verso 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Olha aqui que interessante isso. Aqui já vamos começar a identificar uma brecha para que a macumba pegue em crente. Olha o que acontece. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Você é um cristão que você sabe o que é pecado? Você tem aí uma listinha de tudo que é pecado? Sim, porque até a religião faz isso com a gente. A religiosidade... Eu me lembro quando os meus pais, quando eu tinha 7 anos, que os meus pais aceitaram Jesus e foram para uma certa denominação. Sabe qual é a lembrança que eu tenho? Sério, gente. O que me marcou quando a minha mãe aceitou Jesus não foi um testemunho, não foi uma mudança de personalidade, de caráter, não foi isso que ficou marcado. Não estou dizendo que não houve essas mudanças, mas assim, para marcar uma criança, entendeu? Você sabe o que eu me lembro? Eu me lembro da minha mãe desesperada, jogando as calças compridas fora, as bermudas fora,
e desesperada em arrumar saia. E daí, eu acho que houve uma mobilização. Hoje eu entendo, sim, que as irmãs da igreja juntaram, porque era uma coisa que era muito frisada, que você aceitou Jesus, você tem que tirar essas calças compridas, joga tudo fora, joga tudo esses brincos, joga tudo, você entendeu? Então, existia essa questão do usos e costumes, que algumas igrejas chamam de doutrina, né? Isso era muito forte. Então, uma pessoa que aceitava Jesus, que aparecia com uma saiona, né? Lá, sem vaidade, que eles dizem, sem anel, sem brinco, sem batom, sem maquiagem, né? Naquela época ainda essa questão de tirar a sobrancelha, eu acho que era mais rico que fazia isso, não sei, não me lembro muito bem, mas não tinha muito. Então, a pessoa parecia assim, totalmente aquela figura sem brilho nenhum. Brilho que eu tô falando não é no sentido espiritual, tá? É no sentido físico, humano mesmo. Se olhava aquela pessoa que antes, né, tava ali toda com brinco, com anel e tal, e calça comprida, daqui a pouco ela aparecia de saia, né, não cortava mais o cabelo, que era uma coisa muito bem frisada isso. Ainda hoje, eu respeito, eu não tô aqui, tipo assim, pregando contra isso, não. O que eu estou dizendo é que uma pessoa antes que aceitava Jesus, alguém olhava para ela totalmente sem nenhuma vaidade, que eles diziam. Ai, meu Deus, foi liberto, glória a Deus. Menina, você viu, a fulana foi liberta. Era uma aparência de santidade. E eu me lembro que na minha juventude, quando eu, né, passei a ter entendimento, que eu me batizei, que eu firmei na igreja, ainda era forte essa questão dos usos e costumes. O que aconteceu comigo? Eu comecei a estudar a palavra. Eu fui estudar a Bíblia. Gente, a minha experiência em relação a isso é que o pecado nem sempre. Existe o pecado da lascívia, tá lá na Bíblia, tá escrito. A lascívia, pornografia, né? Que a pornografia tem a ver com ali a pessoa totalmente entregue aos pecados relacionados a sexo e tirar totalmente nu. Então, tem, né, uma ligação com a vestimenta. Então, tá. A sensualidade, né? Que a pessoa pode estar vestida mostrando o colo, que é o seio, mostrando a barriga, né? A pessoa vestida, ela pode ser sensual, que ela pode estar com uma calça muito apertada, uma roupa transparente. Então, tem várias maneiras. Porém, estudando a palavra de Deus, eu vou entender que a questão do pecado, e quando daí fala de santidade, que as pessoas atribuíam muito a aparência física, eu fui perceber, gente, que é muito mais complicado. Porque assim, você tirar uma calça e colocar uma saia é fácil demais. É muito. Depois que você é uma pessoa apaixonada por Jesus, que você ama Jesus e que você entende que por amor você é capaz de fazer qualquer coisa, você deixar de usar uma calça para usar uma saia é a coisa mais simples. Agora, você deixar de mentir, você deixar de roubar, você abandonar um vício, você entendeu? Você deixar de cometer aqueles pecadinhos escondidos, entre aspas, né? Que a pessoa acha que é escondido e que ninguém vê, ninguém tá vendo, mas que Jesus tá vendo.
essas coisas, esses maus hábitos, parar de falar palavrão, sabe, mudança de hábito, indo para a santidade, isso sim é uma luta. Então eu vejo que a religiosidade, vocês vão perceber que a pastora sempre repete a questão da religiosidade. Por quê? Porque a religiosidade, ela traz sobre a pessoa hábitos, dizendo para você que se você fizer isso, você agora é crente, mas é que não vai profundo no ensinamento da palavra. É procurado ensinar, é ensinado coisas que tem a ver com aquilo que dentro do entendimento daquela pessoa é certa, mas que quando você busca intimidade com o Espírito Santo de Deus, você vai ver que existem coisas que a pessoa valoriza demais e despreza outras que são prioridades para Deus. Então, na igreja eu sou perfeita, eu tô lá bonitinha, com aparência de santidade, vivendo uma religiosidade. Dentro da minha casa, no meu celular eu tenho senha, minha mulher não vê o celular, o marido não vê o celular. Dentro da minha casa eu mando minha mulher calar a boca, eu grito, muitos até da época que eu era criança, depois eu vim crescendo, eu fiquei sabendo de algumas histórias em relação às figuras que acompanhavam a gente, as igrejas, histórias que até batiam nas suas mulheres. A mulher totalmente oprimida pelo marido, naquela aparência de santidade, que daí eu não consigo entender que o homem faz isso, oprime a mulher para ela não ser linda, maravilhosa, totalmente feminina, sabe, explorando a sua beleza, aquilo que ela pode melhorar para prender a atenção do seu marido. Então priva essa mulher disso, e esse homem passa então a olhar e cobiçar. Ele não conta para ninguém, mas ele se torna um pecador, que ele está dirigindo. Aí, tipo, a mulher dele não pode usar uma bermuda, usar um calção. Não que eu esteja dizendo a favor, mas tipo assim, dentro daquela situação, a minha mulher não pode. Mas quando ele vê uma mulher linda, ele olha e ele peca. Porque a minha Bíblia diz, inclusive em relação ao pecado, ao adultério, Jesus diz que quando você olha e na sua cabeça você imagina que você já fez alguma coisa, ou alguma coisa relacionada ao sexo com aquela pessoa, você já pecou, cometeu adultério. Você olha para você ver que interessante isso. E aí, quantos que estão vivendo dentro dessa opressão e são pessoas que estão longe daquilo, da pureza, da santidade que a palavra pede. Então, a gente se empenhar e entender que todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Então, quem vive no pecado, a gente sugere o quê? Que ele ainda não nasceu totalmente de Deus, é apenas um religioso. E aí tem uma brecha. Aí, sabe, aquela pessoa que vive na igreja e vive sendo revelada, que fizeram uma macumba pra você, ele vem sexta-feira, fizeram outra macumba pra você, ele vem na outra semana. Pelo amor de Deus, meu querido, uma hora essa macumba vai te matar. Porque você é crente e vive enfiado dentro da igreja, a macumba vive pegando em você? Porque você tá tendo não sei o quê, porque você tá tendo não sei o quê, porque você tá acontecendo não sei o quê com você. E é macumba, tudo é macumba. Então é assim, tá na igreja, tá em pecado, tem brecha aí, alguma coisa tá fazendo. Sabe, dentro dessa questão que eu falei pra vocês da religiosidade, a questão de honrar a sua esposa, sabe aquela coisa linda da palavra de Deus, honrar o pai e mãe, não tem. É mais importante você ter uma aparência, entre aspas, de santidade do que você realmente ser santo.
É aí que entra a brecha. Entendeu? Então, quando a palavra de Deus diz aqui, então, quem é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda do maligno e ele não toca. Então, se você sabe quem você nasceu de Deus e você sabe quem você é, não tem poder contra você. Vamos pro terceiro áudio.